Boa noite, grandes investidores. Hoje, 11/8/2023, às 6h15, vamos começar o nosso vídeo. E vou tentar, sempre prometo a vocês que vou tentar, né, ser sucinto e não consigo, mas aproveitando, deixe logo o like, fazendo esse favor, quem não é inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações para poder ficar atento aí quando novos conteúdos forem publicados, né? E essa semana tivemos um pouquinho de queda no Ibov, aproveitando, né, o alerta de sempre que a gente faz. Galera, não fazemos recomendação de compra ou venda. O que a gente faz é um estudo de análise técnica com o objetivo apenas de ser informativo, né? No máximo, o que a gente pretende é auxiliar você no seu estudo aí em casa, tá bom? Então, fique atento. Se optar por investir na renda variável, tenha certeza de que os riscos são maiores, mas também a possibilidade de ganhos também são maiores. Então, acho que sem mais delongas, vamos ao que nos interessa, que é o nosso Ibov. Bom, pessoal, chegando ao nosso Ibov, o que que nós temos? Cara, acho que eu estava inspirado na semana passada, né? Porque eu falei com vocês que o Ibov vai segurar onde? Na média móvel de 42 períodos, e foi exatamente o que aconteceu, né? Viemos com volume vendedor nas últimas semanas, né? Quer dizer, nos últimos talvez 10 pregões, forte, agora crescente, acima da média móvel de 21 períodos, então dá para ficar com certo receio. A visão, bom, segurando a média móvel de 42 períodos, legal, mas está bem abaixo da média móvel de 17 períodos. Essa é a média mais rápida, então essa que dá uma visão assim dá uma percepção de que o movimento mais provável seja de continuidade de queda, embora tenha segurado numa região mais forte, digamos assim, tá? Mas para ter certeza, vamos verificar os outros indicadores, né? IFR caminhando para a região dos sobrevendidos, então confere com o que a gente comenta. OBV perdeu aquela zona, né, em que estava se segurando totalmente, deu uma recuperada e perdeu, apontando para baixo. MACD também apontando para baixo, então galera, aguardar o Ibov o quê? Continuar esse movimento de queda, né? Pode segurar aqui na segunda, pode um pouquinho, mas a visão é de vir por 116,545. Cara, 116,545. A gente pode tentar fazer uma compra nesse suporte, porque recentemente ele tem mostrado força, beleza? Então pode ser interessante, tá? E com a possibilidade de ter um repiquezinho, mas a visão é que a gente tenha uma certa correção nesse intervalo aí. Então vamos para o mensal. O mensal temos a FIBO traçada, e essa FIBO aí, penso eu, que é o que a gente tem que levar em consideração, tá, galera? Então fiquem de olho nessa FIBO aqui. A possibilidade do Ibov vir no 113, 110, no normal vai ser aqui, tá? Média móvel de 7 períodos para dar uma segurada, show. Mas excepcionalmente podemos vir aqui no 106, 938, eu acho. Deixa eu ver, 933. Tá bom? Então, essa é a perspectiva de Ibov, de uma possibilidade de correção nos próximos meses. Vou traçar a FIBO aqui, eu vou tentar identificar aqui dois pontos aqui para a gente poder traçar essa FIBO, né? Essa daqui é a FIBO do mensal, não quero ela, eu quero a FIBO do diário. Do diário tem que ser essa pernada aqui, tá, pessoal? Acho que é essa pernada. A gente pode puxar até da pernada daqui de baixo, né? O ideal seria até nessa pernada aqui de baixo, mas eu vou ser otimista, vou traçar até daqui, dessa pernada aqui. Então, gente, pontos de correção: 114, 112, 109, beleza? Sendo pessimista,
podemos ir nos 106,933. É exatamente a pernada do mensal, né? Eu acho. 113, 110, 106. Tá? Ó, vou seguir a do mês então. Então, pessoal, Ibov, simples, pura e simplesmente isso. Alvo, ficar atento no 113. Pensando em compra no 113, eu considero mais interessante do que no 116, beleza? Que seria uma compra de uma possibilidade de um repiquezinho, tá? Mas ter paciência e aguardar o 113 mesmo, beleza? Então, saindo do Ibov, vamos para Azul. Azul quis dar uma recuperadazinha, perdeu de novo abaixo das médias móveis de 17,42 períodos, né? Na configuração um pouquinho diferente do que eu não gosto. Geralmente eu não gosto quando a de 42 está abaixo, de 17 está acima. Mas como estão muito próximas, a perspectiva continua de correção. Já estamos na faixa do... Deixa eu deletar essa fibra aqui, que não nos interessa mais. Tá? Já estamos na faixa do comum, né? De acontecer de correção. Tá? Mas para se pensar numa compra aqui, vamos dar uma pequena analisada. Azul que veio com resultados interessantes, né, com lucro, animou o mercado, que ontem subiu 10%, foi bem interessante, muito legal mesmo. Mas vamos lá, IFR veio nos sobrevendidos, aí vem a notícia, né, ó, compra nos sobrevendidos, foi interessante, né? Veio a notícia e deu uma pinotada para cima, mas meio que segurou. Bom, MACD de lado, né, meio indeciso, OBV também meio de lado. Pessoal, ó, eu aguardaria, né, mais um pouco aí. Temos uma perspectiva do Ibov de correção e mais natural que tenha uma correção aqui também, tá? Então, uma possível correção até os 14,55. Vamos ver o que acontece. Saindo de azul, vamos para Banco do Brasil. Banco do Brasil teve um movimento, não está muito diferente da semana passada, creio eu. Continuamos, está aqui bem batendo aqui nas médias móveis de 17,42 períodos. Mas vamos ver se a visão, a gente mantém essa visão de correção para esses pontos da FIBA aqui, tá? Conforme já foi noticiado anteriormente. FR veio próximo dos sobrevendidos, está querendo dar uma recuperada. OBV não, MACD, historiograma, querendo dar um sinalzinho de recuperada, tá? Estão querendo aqui. E OBV, assim, um movimento mais parecido com o gráfico, né? Banco do Brasil, cara, aquele movimento que a gente vê no MSD e no historiograma, ele não me anima muito, tá? Se ele tivesse dado uma hipérbole, fazendo uma hipérbolezinha maior para dar uma recuperação, esse me anima mais. Naquele movimento, aquele dá a intenção de dúvida. Então, eu pensaria aqui, nessa perspectiva, de Banco do Brasil, continuar o movimento corretivo, tá? E aí, lá nos 50% de FIBO, a gente vê, né, se é possível fazer uma análise nesse ponto aqui, tá bom? Então, saindo do Banco do Brasil, vamos para Bradesco. Chegando em Bradesco, galera, a gente vê que o Bradesco deu uma segurada aqui no 61,8, 50% de FIBO, tá abaixo da média móvel de 200 períodos. Não gosto muito, principalmente desses pavis que se formaram aqui, mas em compensação tá ainda segurando 61,8 de FIBO. O volume já deu meio uma estabilizada, né? Tem sido mais equilibrado entre compradores e vendedores. IFR nos sobre vendidos, tá? Bom sinal, bom sinal. Mas aqui, olha que interessante, foi até bom a gente ter visto isso no Bradesco agora. O historiograma começa a fazer a virada do movimento, tá? MACD ainda, as médias móveis do MACD ainda não acompanham, tá? Mas aqui já dá uma sinalização melhor, aliada ao fato de que o IFR está nos sobrevendidos. OBV
meio assim, bom, deu uma queda, tá meio aqui fazendo topinhos e fundos, né, descendentes, mas bem menores, né? Então, a princípio, a gente dá para animar com Bradesco, se segurando entre 15 e 34, tá abaixo da média móvel de 200 períodos, isso é ruim, mas ponto ideal de compra, pensando no preço atual, a gente deve imaginar, dá para imaginar um pouquinho mais de queda, não muita, eventualmente até 14,95. Então deixa o do Santo uns R$ 15, 15,10, e aí já vale pensar em comprar Bradesco com a segurança maior, tá? Vai estar dentro da faixa do normal da correção, beleza? E dá para se pensar numa recuperação nas próximas semanas aí no Bradesco. Lembrando que o Ibov, a gente tem uma perspectiva de quê? De correção, de mais baixa. Saindo de Bradesco, vamos para BB Seguridade. BB Seguridade vem na retração do movimento, bate em, rompeu 61,8, bate em 50, faz um pavio, fez um doji aqui, né? E um pavio grande nascendo, vem descendo, desce, segura, briga, né? E hoje, mais uma vez, sente nos 50% de fio. Aqui nós temos o normal, tá? Aqui o excepcional. Em contrapartida, esse movimento aqui das médias móveis de 17,42 períodos me deixa animado, tá? Com a perspectiva de mais alta. E a mais alta é no sentido de alcançar o quê? Os 38,2. Vamos ver os outros indicadores. O volume está mais ou menos equilibrado aqui entre compradores e vendedores nos últimos pregões, né? Vendedores ganhando. IFR já na zona de sobrecomprados. MACD, historiograma ainda apontando para cima, tá? Não começa a fazer um movimento de correção. E nós temos aqui o OBV numa gingada aí de topos e fundos ascendentes. Bom, penso eu que fortalece, tá? Embora esteja com IFR nos sobrecomprados, ainda fortalece o que? A subida de BB Seguridade até próximo. Eu não vou nem dizer até os 33,29, é mais próximo dos 33,29. Beleza? Então fiquem atentos aqui com a possibilidade de que, se você comprou nesses pontos aqui que a gente imaginou e eventualmente até nos 38,2, fiquem atentos aqui com a possibilidade de dar uma sentida, tipo que aconteceu aqui, tá bom? Aí vocês podem perguntar, mas vendo? Então, eu particularmente venderia. Né? Se eu tivesse com o BB Seguridade na carteira, pensando em swing trade, eu particularmente venderia e aguardaria uma correção a partir desse ponto. Mas penso eu que num prazo mais longo, né, o movimento mais longo que foi feito em BB Seguridade, que está nessa FIBA aqui de fúcsia, é imaginar ele vir testar aqui os 100%, tá? Vim nos 36. Então, 33 deve dar uma sentida semelhante a essa e depois fazer o movimento de continuidade para pelo menos 33, 31 ou talvez próximo disso, tá bom? Saindo de BB Seguridade, vamos para CCRO. CCRO, galera. CCRO vem seguindo o movimento, tá? De correção, bateu em 61,8, deu uma sentida, mas eu, a princípio, tá? Mantenho o pensamento da gente ter mais correções aqui em CCRO. Vamos ver se a gente tem esse tipo de situação aqui, tá? Corrigiu, veio nos sobrevendidos, tá querendo dar uma recuperada, né? Fez até o FR, fez topos e fundos ascendentes, né? Dá para dar uma animada? A princípio sim, mas o FR só dá para a gente ter certeza com outros indicadores mais à frente. O OBV vem fazendo um movimento de correção, tá? E nós temos o que? MACD meio sem graça, com relação, até meio semelhante assim ao Banco do Brasil. Tá? Eu, particularmente, no momento, ficaria fora de CCRO, aguardaria uma correção mais lenta, mais devagar, e ainda seguindo mais baixas nos próximos pregões. Deu uma segurada na média móvel de 200 períodos, legal, mas continua abaixo das médias mais rápidas. Então, a possibilidade de vir se quebrar esse suporte aqui da média móvel de 200 períodos é mais forte, por assim dizer. Então, aguardar,
pelo menos o toque em 50, né, para começar a botar CCRO no bolso. Caso contrário, fica de fora e observa. Né? Saindo CCRO, vamos para Cogna. Cogna bateu em 200, sentiu, lateralizou, tentou romper, está lateralizando, está abaixo da média móvel de 17 períodos no momento, acima de 42, volume de venda mais constante, né, para descer. Vamos lá, IFR vem buscando a zona dos sobrevendidos, né? MACD puxando para baixo, OBV de lado. Cara, Cogna, eu acho que eu comentei com vocês a possibilidade de já se realizar e aguardar correções em Cogna no momento, tá? Eu mantenho esse pensamento ainda, acho que Cogna deve ter uma correção por agora. Agora, se vai ser grande ou não, é que a gente tem que traçar fio para imaginar. Né? A mesma pernada que a gente imaginou de compra aqui, a gente vai aproveitar para fazer uma outra visando que imaginando a correção. Não veio, né, dessa pernada toda, ainda não veio 61 pontou de fio. Chegou próximo, teve uma resistência grande aqui, tá? Esse pavio aqui demonstra isso, mas continua perdurando as vendas. Então deve ter muita gente realizando aqui para comprar mais embaixo. Tá? Então Cogna é aguardar, ter paciência e esperar o movimento corretivo. Beleza? Saindo de Cogna, vamos para Copel. Copel, lindo, chega em 200 de Fibo, rompe, movimento comprador, volume comprador extraordinário. Não sei nem o que essa galera tá vendo aqui para ter um volume desse. Ó. Se você ver o histórico, né? E ver esse volume aqui grande nos últimos pregões, cara, você fica até animado, né? Eu, particularmente, vendi Copel hoje, tá? Tenho um CPL S6, vendi nos 8,90, acho que fechou acima de 8, fechou em 8,98, mas eu vendi. Com esse volume aqui, dá pra gente imaginar vindo uns 261,8, tá? Mas enfim, IFR, nos sobrecomprados mais uma vez, o terceiro toque. Historiograma, veja que deu uma titubeada, mas continua apontando para cima. E OBV, desesperadamente para cima. Tá? Os sinais dos indicadores não estão muito claros. Tá? Eu consideraria a possibilidade de vir, de ter mais altas, mas 261,8 eu penso que está mais distante de se imaginar isso. Beleza? Está mais distante de se imaginar isso. Então fiquem atentos em Copel. Né? Vale pensar em segurar mais para ver o que acontece, sim. Pensa no seu stop gain e deixa o ativo andar. Tá? Deixa o ativo andar. Beleza? Mas foi bonito o volume, os outros indicadores ainda dão a possibilidade de mais altas. Tá? Todavia, penso que está na hora de começar a pensar no stop. Saindo de Copel, vamos para Copasa. E Copasa continua a sua saga de correção. Tá? Já perdeu, hoje a gente pode afirmar que perdeu 61 pontos de FIBO. Beleza? Vamos ver agora com os outros indicadores se a gente imagina mais venda ou não. Caramba, IFR está sobrevendidaço, muito sobrevendido. Historiograma começa a fazer um movimento de recuperação. MACD quer acompanhar, aparentemente quer acompanhar esse movimento, tá? OBV vem na queda forte ainda. Gente, pensamento aqui para a Copasa. Deve começar a segurar aqui nos 50% de FIBO, tá? É uma diferença pequena de preço, de fechamento de hoje para onde pode ir, né? E temos aqui a média móvel de 200 períodos como suporte também, para dar mais força a essa possibilidade de começar a segurar o preço aqui nessa faixa, tá? Vai estar dentro do normal, que a gente espera de uma correção, com a possibilidade de começar a se fazer compras, beleza? Então, Copasa
é esse o pensamento, vamos para Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, eu não lembro o que eu falei na semana passada, mas eu creio que eu comentei a possibilidade de vir tocar de novo aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Tava aqui. Acho que eu falei da possibilidade de vir tocar aqui novamente, né, nos 100% de fibra dessa daqui, com a possibilidade de correção. Então vamos atualizar essa fibra para cá, tá? Vamos atualizar essa fibra para cá. IFR, foi nos sobrecomprados, o caminho mais natural é vir nos sobrevendidos, deu uma segurada aqui, não veio nos sobrevendidos ainda, deu uma recuperada. Bom, isso atrapalha um pouco. Ah, cara, não vou ficar te atendendo não. Isso atrapalha um pouco. IFR ou MACD dá uma certa correção. E temos OBV querendo puxar o movimento para cima. Cara, Caixa de Seguridade não está, digamos assim, com os indicadores bem uniformes para uma direção ou outra, beleza? Então fica mais difícil a gente apontar qual o movimento que pode fazer com que a Caixa de Seguridade fique, né? Se ele vai subir mais ou se ele vai descer mais. Então fiquem... Bom, eu acho que o ideal seria aqui aguardar, né? Pensar no stop gain seria interessante, mas eu particularmente acho que não pensaria ainda, tá? Deixaria ver o que acontece. Eu vou até voltar a FIBO para onde estava, beleza? Para a gente ter essa referência aqui desses toques aqui, né? 1, 2, vem pro terceiro, tá? Eu não gosto quando acontece isso, porque geralmente no terceiro, se não consegue romper, é para vir queda em sequência, tá? Mas a princípio dá a entender que Caixa de Seguridade tem mais um fôlegozinho aí para buscar alvos mais em cima, beleza? Então, Caixa de Seguridade, quem está de fora fica de fora, quem está dentro pensa no seu stop gain e fica alerta com a possibilidade de vir tocar nos 11,8 e nos 11,8 dá uma sentida mais forte, provavelmente, tá? Saindo de Caixa de Seguridade, vamos para Enalta. Enalta, eu falei para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, eu falei para vocês que a gente vinha em direção a alvos mais acima e o que a Enalta fez? Desceu, voltou e ficou meio que no meio do caminho em relação ao fechamento da semana anterior. Galera, vamos ver aí o que acontece com Enalta. Enalta veio, né, no meio do caminho mais ou menos, deu uma recuperada, já começa... Bom, IFR, MACD de lado, e OBV também querendo ir para cima, mas meio de lado ainda. Galera, dá para imaginar que Enalta nesse momento está querendo dar uma lateralizada, tá querendo dar uma lateralizada nesses pontos aqui, tá? Agora, com a perspectiva de quê? De vir nessa média móvel aqui de 600 períodos, tá? Nos 14 e 57. Então, imagino na semana Enalta vir aqui tocar e sentir, né? E ficar provavelmente nessa brincadeira aqui por alguns pregões. E aí a gente tem que acompanhar para saber o momento certo de sair ou não, tá? Mas por enquanto Enalta é isso. Saindo de Enalta, vamos para JHSF. Chegando em JHSF, galera. O que a gente vê em JHSF? Bom, veio o próximo dos 5,97, que é uma resistência assim que eu considero fenomenal, porque foi um período que eu particularmente fui muito feliz. Porque eu tava comprando aqui e vendendo um K, comprando aqui e vendendo um K, comprando um K embaixo, vendendo um K, né? Fiz esse movimento várias vezes, acho que a última vez foi aqui, ó. Depois eu não comprei mais JHSF foi além e deu uma queda muito além também. Então essa resistência aqui eu considero ela bem interessante, tanto que está numa coloração um pouco diferente. Mas enfim, JHSF vem, toca, quer dizer, toca não, chegou próximo, a galera já começou a meter venda, tá? Foi uma subida muito significativa, então isso chama a atenção. Volume vendedor nos últimos pregões tem se predominado e fica abaixo da média móvel de 17 períodos, tá? Cara, JHSF tem que recuperar e ficar acima dessa média móvel de 17 períodos o mais rápido possível, beleza? Porque se ficar abaixo, penso eu, se ficar abaixo aqui, ela faz
uma figura gráfica que dá para se imaginar a correção chegando, tá bom? Volume a gente já comentou, IFR despencando, indo em direção aos sobrecomprados, já perdeu até, digamos que os suportes no meio do caminho, beleza? MACD com historiograma apontando para baixo, OBV ainda não, mas deu uma sentida aqui no movimento. Então JHSF ligaria o alerta, pensaria no stop gain e já dá para a gente imaginar o que? A possibilidade de traçar uma FIBO para uma correção mais forte e pontos de reentrada. Eu não vou pegar nem a FIBO dessa pernada toda, vou pegar a partir daqui, que foi o movimento mais constante, né? Até aqui, a gente imagina a possibilidade. Não dou certeza na possibilidade de correção, salvo se nos próximos pregões a gente vê que o candle vai ficar abaixo da média móvel de 17 períodos, tá? E aí teríamos o suporte SIC 15, teríamos aqui nos 4,97, entre 4,97 e 4,69, se imaginar a possibilidade de botar o ativo na carteira. Saindo de JHSF, vamos para 1000. 1000 teve um dia horroroso hoje, né? Chamei aqui, conversei com vocês aqui a possibilidade de topo duplo, né? Não aconteceu, segurou. E agora vem de novo, toca mais uma vez. Eu não lembro, galera, o que foi que eu falei na semana passada. 1, 2, 3, 4, 5. Tava aqui, né? O que eu comentei com você na semana passada sobre se havia receio aqui ou não, tá? Então, peço desculpas aí nesse aspecto. Não deu tempo também para ver o vídeo. Eu tô gravando um vídeo, inclusive, hoje, por conta da possibilidade. Da possibilidade não, que eu vou viajar amanhã, então não terei tempo de gravar no domingo para jogar para vocês. Então estou gravando hoje excepcionalmente. Mas enfim, eu não sei o que eu falei na semana passada, se era para ficar com medo de 1000 ou não. Mas enfim, 1000 vem, corrigiu, perde todas as médias móveis, segura na de 200. Ponto positivo, o candle corresponde ao volume, cara. Isso aí dá medo. IFR chega nos sobrecomprados, sobrevendidos, perdão. MACD apontando para baixo, como o OBV também. Gente, quando acontece essas figuras assim, todo apontando para baixo, mas segura na média móvel de 200 períodos, o mais comum é que tenha uma reação contrária, tá? Agora, não dá para a gente imaginar se essa reação contrária ela vai ser forte o suficiente para manter o movimento de alta, tá? Que a gente vem acompanhando aqui. Beleza? Não dá para se perceber isso. Então, eu particularmente, né, não pensaria, assim, não me sinto confortável em falar para vocês, nossa, 1000 vai dar uma queda segura na segunda-feira. Não. Eu imaginaria um repique aqui. E aí, nesse repique, acompanhar para ver se vai se manter pelo menos acima aqui dos 2,44. Beleza? Então, na segunda-feira vai ser um dia interessante de se acompanhar. Acima dos 2,44, a gente começa a imaginar a possibilidade de se fazer um caixote aqui embaixo e aqui em cima. Beleza? Dá receio de mais quedas, sim, mas essa configuração, né, eu já vi em muitas oportunidades de bater e voltar. Tá? O IFR está na zona dos sobrevendidos, MACD ainda apontando para baixo, OBV também apontando para baixo. Né? Mas tem a média móvel de 200 períodos aqui. Se não tivesse a média móvel de 200 períodos aqui, eu imaginaria com certeza mais quedas na sequência. Mas com essa média móvel, dá para imaginar o quê? Uma segurada e aí, eventualmente, a queda prosseguir depois. Tá? Mas a visão, a princípio, é negativa. Tá? Vamos aguardar a segunda para ver se pelo menos fica acima dos 2,44. Não está muito longe. Fechando o pregão acima, fazendo um paviozinho aqui, a gente imagina a possibilidade de se encontrar nesse caixote, tá bom? Mas fiquem atentos com 1000. Saindo de 1000, vamos para Magazine Luiza. Magazine Luiza está sendo o meu medo, tá, galera? Por quê? Não sei se foi na semana passada. Foi na semana passada eu falei com vocês que a gente poderia visualizar a possibilidade de fazer um fundo duplo aqui. Beleza? Mais fácil fazer um fundo duplo aqui.
o ativo precisa se segurar nos 2,80, na faixa dos 2,89. Não precisa, vamos botar uma faixa de erro aqui, uma margem de erro, tá? Mas precisa se segurar nessa faixa de preço, 2,89, 2,88, como está hoje, e fazer pavis embaixo, né? Uns pavis mais interessantes, mais fortes embaixo, para a gente imaginar que vai se segurar, né? Eu botei aqui, eu imaginei que o movimento de queda poderia ser mais devagarzinho para se segurar aqui, fazer esse fundo duplo. Eu vou botar mais para cá, tá? Mas não dá dizer para vocês, vai fazer fundo duplo, não dá para a gente ter certeza, cara, né? A gente compra na perspectiva de que vai se fazer o fundo duplo. E aí, se fizer esse fundo duplo, vai pegar um movimento para voltar pelo menos nos 4,46, né? Mas aí, botando uma margem de erro, vamos botar aqui nesse topo daqui, 4,18, beleza? Então, é um movimento arriscado de comprar agora, sim, que pode dar certo, sim. Eu botaria a chance aí de 50% de chance de dar certo. Vamos ver pelos indicadores se a gente pode pensar nessa possibilidade. IFR está nos sobrevendidos, bom sinal. Historiograma ainda historiograma fazendo um movimento para baixo, assim como MACD, isso não é um bom sinal, o BV deu uma segurada. Então nós temos 2 contra 1, tá? O que eu imagino, tá? A possibilidade de Magazine Luiza ficar nessa faixa de preço por mais alguns dias, beleza? E aí, a depender de como fiquem os outros indicadores, principalmente historiograma, a gente vai poder visualizar o quê? Uma possibilidade de termos um fundo duplo. O receio é que já perdeu, tá, o parâmetro dos 289 e historiograma ainda aponta uma possibilidade de queda. Então a gente tem que ter na segunda e na terça, provavelmente na segunda a gente deve ter uma queda, tá? Mas na terça, quarta tem que ter uma recuperação em Magazine Luiza para fazer o movimento de recuperação, tá? Então Magazine Luiza, compra arriscadíssima. Se você optar por comprar Magazine Luiza, na faixa de preço que se encontra hoje, bote um stop relativamente curto, tá? 10 centavos. Vamos pensar em 10 centavos, no máximo 15, beleza? Saindo de Magazine Luiza, vamos para Movida. Movida seguindo embora, né? Essa perspectiva eu tenho mantido com vocês aí, com certa até segurança, tá? Movida, penso eu, que o alvo é nos 16,10 ou próximo disso, tá? 15,66 a 16,10, tá? Pra gente começar a se pensar numa realização. Eu vi até um e-mail da Nord que eles mandaram falando que Movida é compra, porque o resultado veio esperado nesse ano, não deve ter lucro, mas a partir do ano que vem com lucro. Então, Movida tem possibilidade de dar uma boa recuperada, tá? E é o que eu venho falando para vocês desde os R$ 6. Eu venho falando desde os R$ 6. Se não, volta lá no vídeo lá de março desse ano, antes um pouco, fevereiro, que vocês vão ver que eu venho falando, porque aqui Movida é compra. Eu comprei. Bom, vamos ver os outros indicadores. IFR nos comprados, MACD apontando para cima, OBV deu uma coisa sentida aqui, mas ainda, né, numa pegada aí de movimento altista. Bom, galera, o que que nós temos? IFR, MACD, cara, sentiu aqui numa resistência normal, segurou na média móvel de 600 períodos. Essa média móvel de 610, eu não sou muito fã dela não, mas ela tem relevância, tá? Senão, a gente não viria em alguns momentos bater nela e sentir. Tá acima dela, todas as outras médias móveis apontando para cima. Penso eu que vá sentir um pouquinho aqui para romper os 13 e 27, tá? Deve sentir um pouquinho aqui, ficar nessa faixa e depois seguir em frente, né? Deve dar uma descansada também aqui no IFR, né? Como aconteceu aqui anteriormente, talvez caia mais um pouquinho, mas dentro da faixa de preço próximo ao quê? Aos 3,13, beleza? Aí vim 12,81 talvez, mas ficar dentro dessa faixa aqui, tá bom? Saindo de Movida, vamos para Petro. Petro vem se segurando no momento acima da média móvel de 7 períodos. Na semana passada estava abaixo. Eu até falei que eu não gostava da figura gráfica, mas também não tem conseguido encaminhar uma alta, né?
não encaminham abaixo, não encaminham uma alta. Petro, eu particularmente estou de fora e continuo de fora dela por enquanto. Tá? Vem no IFR, tá dando uma segurada aqui mais ou menos no meio do caminho. Historiograma em MACD de lado, né? E OBV também meio de lado, o que só confirma a dúvida do mercado em relação à Petrobras. Ponto positivo, né? Apesar de todos os outros indicadores estarem de lado, está acima da média móvel de 17 períodos. Isso eu considero relevante. Tá? Isso é muito relevante. Se tivesse continuado abaixo, a gente começa a imaginar a possibilidade de queda. Né? Mas está acima e num movimento de lateralização. Tá? Eu não gosto de lateralização no topo, porque pode significar uma dispersão. Mas no momento ainda não dá para a gente ter essa perspectiva. Tá? Então, Petro, eu continuo de fora. Os indicadores não são muito lá, transparentes para a gente pensar numa definição do que pode acontecer. E aí, vamos ver o que acontece nos próximos pregões aí. Pomo tá insano, R$6,08, seguindo forte. Os resultados parece que agradaram muito aí ao mercado, sobrecomprado. MACD apontando para cima junto com o OBV. Cara, não veio a correção, é aguardar, deixar a Pomo seguir o seu caminho, tá? Vou até deletar essa FIBA aqui. Deixa a Pomo embora. Fez um movimento lindo e continua seguindo, tá? Acima de todas as outras médias móveis. Ficou abaixo aqui da de 17, mas não conseguiu perder a de 42. Né? É uma figura que eu não gosto, mas aqui se mostrou como exceção. Né? É um pensamento que eu defendo com vocês. E então deixa a Pomo ir. Não faz nada não. Vai acompanhando. Estamos... Opa, o que foi que eu fiz? Estamos próximos aí. Estamos próximos não, tá fazendo topo histórico. Topo histórico, Pomo. Acho que não tem mais um topo maior que esse. Topo histórico, tá? Deixa a Pomo ir. E o pensamento é de deixar caminhar, botar um stop mais longo já que quem está com ela deve estar com um gain maravilhoso, e deixar o ativo seguir o seu caminho. Não tem o que falar, né? Demonstrou a possibilidade de correção vai algumas vezes e não veio, não se confirmou e foi embora. Saindo de Pomo, vamos para Prio. Prio 261.8 é logo ali, né? Acho que deu para ficar atento aqui. Eu não lembro o que eu falei na semana passada. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que eu falei no sentido de vir buscar o 261.8. Deu uma estagnada, mas a princípio o movimento é ir de ir para lá, volume comprador forte, o que ainda não representa, né? Estamos no FR sobrecomprados. E historiograma no topo já começa a dar uma... Historiograma não. O MACD no topo, o historiograma de lado, já começa a dar uma titubeada, podemos assim dizer. O OBV apontando para cima. Cara, eu imagino que Prio, para vir no 261.8, ele já tá meio assim, querendo forçar a barra, tá? Mas eu manteria o preço, o ativo, e se fosse pensar no stop, abaixo da média móvel de 17 períodos, tá? Abaixo da média móvel. E deixar o ativo vir buscar o 261.8. 261.8 pensaria em fazer a realização, tá? Acho que a depender de se você comprou cá embaixo, cara, eu faria total, tá bom? Se comprou cá embaixo, faria total e aguardaria uma correção para entrar no ativo novamente. Beleza? Saindo de Prio. Vamos lá, estamos em Ryzen. Ryzen, galera, veio 38.2 de Fibo. Temos um suporte e temos a média móvel de 200 como suporte também. Beleza? Correção. Volume predominantemente negativo, né? As médias móveis mais rápidas estão acima. IFR nos sobrevendidos. OBV, MACD, historiograma ainda apontando para baixo. A OBV também vem perdendo seus suportes anteriores, apontando para baixo. Cara,
Chegamos em 3. A gente só pegou essa pernada aqui também, né? Mas a gente vê 38,2 de fibra se segurou, né? O que a gente pode imaginar para Ryzen. Segurou bem em cima. Dá para imaginar a possibilidade de compra aqui, sim, tá? Vem mais queda. Eu imagino que a gente deve segunda-feira fechar talvez com um candle negativo, tá? Vim para tocar na média móvel de 200 períodos e já na terça e na quarta dar uma recuperação, tá? E aí acompanhar até sexta como vai ser essa recuperação no preço do ativo, beleza? Para a gente poder imaginar voltar nos 469 ou querer engatar um movimento mais de queda. Por quê? Porque eu fui aqui bem econômico, né? Eu fui bem arrojado na pernada com um parâmetro. E vendo isso hoje, isso meio que me deixou um pouquinho desconfortável. Tá? Me deixou um pouquinho desconfortável. Mas enfim, irei mantê-lo aqui, apesar disso. Irei mantê-lo aqui. E imagino que o que vai acontecer com o Ryzen, a gente sentir um pouquinho mais, tocar na média móvel 200 períodos, segurar para dar uma pequena recuperada. E aí nessa pequena recuperada, provavelmente vai ser mais próximo de sexta, a gente volta a analisar o ativo para saber como se comportar nele. Saindo de Ryzen, vamos para Redditor. Redditor, o que foi, Redditor, que você viu nos 100? Que 100 é esse? Que fibra foi essa que a gente traçou? Nossa, a gente pegou uma fibra grande, não foi? Ah, foi para ver os alvos da queda. Não chegou lá nos 14, graças a Deus, recuperou. Bate aqui e sente. Bom, interessante. Eu vou traçar essa linha com. Deixa pra lá. Eu vou deixar a fibra aqui, não sei porque. Vou deixar a fibra aqui. E a gente tem que se concentrar nessa pernada aqui, que foi muito bonita, tá? E já deu uma sentida muito significativa. Passou pela gente. IFR já está nos sobrevendidos, né? MACD numa queda desastrosa e OBV sentindo o mesmo caminho, tá? FR, cara, dá para imaginar mais quedas, sim, tá? Principalmente pela forma que como o historiograma tá. Não, aparentemente não tá em nenhum suporte, perdeu média móvel de 17 períodos, 42 períodos. O suporte mais próximo é na média móvel de 200 períodos. E aqui, posteriormente, nos 29,15. Como apresenta lá, eu imagino que deva dar uma freada nos 200 períodos. Tá? Então, nessa semana, ficar atento. Se tiver com medo do ativo, pensa no seu stop logo, antes da média móvel de 200 períodos, mas 200 períodos deve dar uma segurada para dar uma recuperada. Desculpa aí. Saindo de Redditor, vamos para Sanepar. Sanepar, que alta maravilhosa, né? Lembro que eu comentei com vocês que seria a tendência de correção, né? Porque veio o próximo dos 200, começou a engatear, ficou abaixo da média móvel de 17 períodos, ficou a imagem deu a entender que viria correção. Veja que a gente perdeu, inclusive, a média de 42 períodos, mas os resultados da Sanepar deixaram o mercado bastante animado, né? Fantástico. Volume financeiro bonito, né? Provavelmente na segunda deva ter uma correção dessa alta aqui, né? Muita gente vai vender para aproveitar e botar o dinheiro no lucro. Normal. E FR, olha o que o FR faz. Sai dos sobrevendidos e vira sobrecomprado. É incomum isso. MACD apontando para cima de forma desesperada e OBV também. Cara, dá para imaginar 2001.8? Eu não imaginaria ir no 2001.8. Tá? Eu não imaginaria. Sanepar deve ter uma correção e uma correção significativa. Se subir 8%, deve cair na segunda uns 5 a 4%. Beleza? Então fique atento quanto a isso. E não dá para a gente ter assim uma segurança que vai em 261.8. Porque esse movimento aqui, a gente pode dizer assim que ele está meio fora da curva, sabe?
Então fique atentos com o Sanepar em relação a isso. Mas não deixa de ser um alvo de Fibo K, embora eu não acredite nele, tá bom? Saindo de Sanepar, vamos para TRPL4. TRPL4 vem, corrige, 2, 3, 4, 5. Vem, fica abaixo da média móvel de 17 períodos, fica acima da de 42, consegue segurar e rompe. Cara, 42 períodos tá, IFR no meio do caminho segurou. OBV, MS historiograma, querendo apresentar correção, já começa a reverter o movimento, OBV de lado. 17 períodos, 42 períodos, essa figura que eu não gosto, só tem me dado tapa dessa vez, né? Que desagradável. Tô perdendo a credibilidade com vocês desse jeito. Mas enfim, galera, TRPL4 tá meio de lado. Nos outros indicadores, eu imagino também que esse movimento lateral deve se continuar. Sério que eu fiz isso? Fiz com todos. Ai, meu Deus do céu. Menos mal. Bom, TRPL4. Teve... Ah, eu tirei o historiograma, cara. Pronto. Agora que melhorou. Pronto. Corrigi. Bom, enfim. Vejo com o historiograma IMSD de lado, OBV de lado. Não imagino um TRPL4 assim, vindo para próximo dos 25,91, possível, tá? Possível, já que está meio lateralizado, o IFR também apontando para cima, mas não é aquele movimento que dá para imaginar que vai romper, pelo menos nesse primeiro momento, tá? Então TRPL4, nada que se fazer, eu aguardaria por enquanto a correção até pelo menos na faixa do normal. Saindo TRPL4 vamos para Vale, que é o que mais talvez esteja aí intrigando a galera. Vale tá nesse caixote aqui, vem para a parte de baixo. Quer pensar numa compra aqui? Sim, pelo histórico dá para imaginar essa compra, com a possibilidade de subir, beleza? Então vale, venda aqui, compra aqui. Agora eu particularmente penso que não vale a pena. Assim, veja seu risco, mas eu penso que vale deve cair mais, deve ter uma sequência de queda maior, tá? E aí vamos ver o que ocorre com o Vale. Saindo de Vale. Compra aqui para vender aqui, sabendo que é uma compra de risco. Eu fico de fora de Vale porque eu imagino o Vale próximo dos R$ 55. Já comentei com vocês várias vezes e reforço que a economia chinesa, principalmente na parte imobiliária, isso preocupa, né? Preocupa investir em Vale nesse momento, porque ela depende muito desse mercado. Saindo de Vale, vamos para Via. Via quis dar uma recuperação, bateu na média móvel de 17 períodos, sentiu e devolveu quase que o ganho todo de hoje. IFR nos sobrevendidos, ponto positivo. Historiograma não faz, uma hiperrole bonita, né? Tá meio de lado, o OBV deu uma segurada. Cara, apesar de tudo, né? Historicamente, nesse ponto aqui, Via se segurou e se segurou bonito, tá? Perdeu um pouco, mas voltou. Então dá para imaginar que a possibilidade de ter uma recuperação a partir desse preço, sim, é relevante e é interessante. Tá? Então fiquem de olho em Via. Agora não dá também para imaginar ganhos extraordinários. Lembre-se que Via teve um resultado horrível, muito ruim, e vai buscar uma reformulação para diminuir custos e tomara que eles aumentem a eficiência, né? Para que o lucro venha junto. Tá? Via, se for pensar em comprar aqui, vale se pensar, mas pense em comprar sabendo que é uma compra arriscada. Saindo de Via Varejo, vamos para VEG, vamos ver se a gente finaliza o vídeo, pessoal. VEG. VEG, eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês. Venda aqui, compre aqui, tá bom?
tá com cara de caixote, bem mais forte, então segurou na média móvel 17 períodos, beleza, mas quem vendeu lá em cima, aguarda vir para cá para baixo, tá bom? IFR no meio do caminho, tem a possibilidade de vir ainda na parte dos sobrevendidos, historiograma, MACD apontando para baixo, OBV começa a fazer uns topinhos aqui, fundinhos, ainda não, mas caminhando para fazer topos e fundos descendentes. Então, VEG, fiquem atentos aí no que vocês vão fazer. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Gostando, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações, beleza? Deixe seus comentários, deixe sua crítica, comente, compartilhe com a gente aí a eventual trade que você fez e fortaleça aí o nosso contato. No mais, um grande abraço e até a próxima.